Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos estudar a eletrosfera e vamos ver que a eletrosfera ela tem níveis e subníveis de energia. Então aqui a gente tem a representação do átomo, como se ele tivesse fatiado. A gente tem o núcleo, né, que é a parte central, e a eletrosfera. Essa eletrosfera é dividida em camadas que a gente nomeia por letras na sequência de K até Q. Então, são 7 camadas que a gente pode chamar de níveis de energia, tá? Associada a cada uma dessas camadas, a gente tem uma quantidade máxima de elétrons. Para a camada K, 2, L, 8, M, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 8. Então, aqui a gente tem a quantidade máxima de elétrons nas camadas, tá? Aí, descendo mais um pouquinho, nós temos o seguinte, nós temos os subníveis de energia, como se fossem subcamadas, tá? Associados aos níveis, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente tem o subnível S, P, D, F. E a gente tem uma quantidade máxima de elétrons para cada um desses subníveis, tá? S2, P6, D10 e F14. Reparem que é uma sequência de 4 em 4. 2 mais 4, 6, mais 4, 10, mais 4, 14, tá? Aí a gente tem essa simbologia aqui que a gente vai ver na distribuição eletrônica. O número na frente representa a camada ou nível de energia, tá? Aqui a gente tem o subnível e aqui a gente tem a quantidade máxima de elétrons. Aí a gente passa para a nossa próxima folha. Peraí. Nossa próxima folha é essa daqui, tá certo? É a distribuição eletrônica, que vai ser o diagrama de Linus Pauling. Então, a gente vai começar, colocando essa sequência aqui, ó. Primeiro, a gente vai numerar de 1 até 7. Depois, vamos deixar aqui o espacinho do número 1 e vamos começar de 2 até 7. Depois de 3 até 6. E 4 e 5. Tá vendo que eu fui afunilando, tá? Aí, depois de representar os números, a gente vai associar os subníveis. Então, ó, a cada uma das colunas que a gente representou, eu coloquei aqui, ó, S, P, D, F, tá? Que são os subníveis. Agora, associado a cada subnível, a gente vai colocar a quantidade máxima de elétrons. Então, o subnível é sempre 2, subnível P sempre 6, o subnível D sempre 10 e o subnível F sempre 14, tá? Então, associado a cada um dos subníveis, S, P, D, F, a gente tem os números máximos de elétrons. Bom, para fechar o diagrama de Linus Pauling, porque foi ele que montou esse diagrama, né? E nós usamos esse diagrama para fazer a distribuição de elétrons. Então, a gente tem aqui, ó, essas setinhas que eu representei aqui, ó, na diagonal. Essa significa a ordem crescente de energia, tá? Então, a gente começa aqui em cima, ó. Primeiro, a gente vai começar a distribuição eletrônica sempre por 1s2. Depois, a gente vem aqui, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10 e 7p6. Aí a gente finaliza o diagrama de Linus Pauling. Não esqueçam que o primeiro nível é a primeira camada, camada K. O segundo nível, camada L. Terceiro nível corresponde à terceira camada, M. Quarta camada, camada N, O, P e Q, tá? Então, com isso, a gente tem aqui, olha, a ordem crescente de energia. Então, eu coloquei para vocês aqui já na ordem que
da posição da setinha, tá bom? Então, tem aí, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10. Então, tá respeitando essa diagonal aí dessas setinhas, tá? Então, a gente vai para a próxima folha, onde a gente vai começar a ver os exemplos. Então, ó, a gente tem aí o sódio tem número atômico 11, é com este número aqui embaixo que a gente faz a distribuição eletrônica. Então, ó, seguindo a posição daquelas setinhas, a gente tem 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Quando a gente soma os números de elétrons aqui em cima, 2 mais 2, 4, 10, com mais um 11. Então, me dá o número do sódio, que é o número atômico. Se ele perguntasse pela camada de valência, a camada de valência é sempre a última, é a mais externa, tá? Então, é a terceira e última, que no caso aqui, a nossa distribuição só vai até 3s1. Então, a gente vai parar aqui, no caso, a distribuição, e vai ser a última camada. Então, a camada de valência é 3s1. Se ele perguntasse quantos elétrons tem na camada de valência, 1 elétron, tá? Aí, a gente vai para o próximo exemplo. O próximo exemplo, a gente tem o argônio. A gente vai fazer a distribuição eletrônica do argônio e a gente vê que na última camada dele, ele tem 8 elétrons, tá? Lembrando que a última camada é a terceira, então por isso a gente soma 2 mais 6, 8. Então a gente tem 8 elétrons aqui na última camada. O arsênio tem um número maior, 33. Então a gente vem, ó, faz a distribuição eletrônica e a gente percebe que vai parar em 4p3. Então a nossa última camada é essa daqui, ó. É a quarta camada. Então, a gente vai somar 2 mais 3, 5. Na última camada, então, a gente tem 5 elétrons, tá? E a sua última camada é a camada de número 4. Olha, ela é a quarta camada. Por que que eu não contei essa daqui? Porque aqui é a terceira camada. A terceira vem antes, né, da quarta. Então, a quarta camada é a camada de valência, a última camada, tá? Bom, aí descendo mais um pouquinho, a gente pode representar o arsênio dessa maneira aqui. Ao invés de colocar toda essa distribuição eletrônica, a gente coloca esse AR, que é a distribuição do argônio. Reparem que a distribuição do argônio vai ser igualzinho até aqui do arsênio. Então, se não quiser representar toda essa distribuição eletrônica, eu posso representar dessa maneira. Que aqui eu estou querendo dizer que primeiro vem toda a representação do argônio, né, da distribuição eletrônica do argônio, até chegar a 3p6, e para complementar até chegar a 33, eu tenho lá 4s2, 3d10 e o 4p3, tá? Então, eu posso ter a representação da distribuição eletrônica também dessa forma. Isso acontece somente para os gases nobres, tá? Só quem entra aqui dentro desse colchetes aqui são os gases nobres, porque eles têm a sua última camada completa, sempre com 2 ou 8 elétrons, tá? Aí, a gente tem aqui... Se eu tivesse que representar as camadas K, L, M, N para distribuição eletrônica, eu posso fazer primeiro a distribuição por subníveis, né, usando o diagrama lá de Linus Pauling. Faço a distribuição até chegar a 19 e depois eu sei que o número 1 representa a camada K, 2 representa a camada L, o 3 representa a M e o 4 representa a N. Eu tenho 2 elétrons na camada K, 2 mais 6, 8, camada L, 2 mais 6, 8, a camada M e 1 elétron na última camada, que é a camada N. Então, somando aqui, ó, 2 mais 8, 10, com mais 8, 18, com mais 1, 19. Pela distribuição em subníveis, eu posso fazer a distribuição por camadas, tá certo? E assim a gente finaliza este capítulo. Eu vou deixar exercícios para vocês na nossa pasta.